Cantamos há pouco que Jesus Cristo é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o grande Rei, é o majestoso Senhor. E é debaixo desse nome precioso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Reunidos nesse precioso, santo, magnífico, exaltado nome, Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade, toda a admiração, todo o louvor, toda a gratidão, toda a adoração. Ele é inigualável. Vamos orar uma vez mais, vamos pedir que o Senhor nos fale nessa noite, a sua infinita graça e bondade. Amado Deus e Pai, nós nos dirigimos a Ti buscando a Tua face. De modo especial, te peço que não permitas que o pregador se torne um empecilho do Teu falar. Ajuda-me a ser simplesmente um instrumento nas Tuas santas mãos. Nos dê ouvidos para ouvir o falar do Espírito. Também aqueles que ouvem possam ser capturados pelo ministério do Espírito Santo que está agindo em nós. Ele está presente aqui, amado Deus e Pai. Ele está exercendo o seu ministério para que os nossos olhos sejam abertos, para que ganhemos luz, para que ganhemos revelação, para que sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ó maravilhoso Deus e Pai, que o bendito Paráclito, de fato, exerça o seu serviço nessa noite. Nós estamos reunidos no precioso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Então, abra uma vez mais para nós a Epístola de 1 Pedro. Nos ajuda pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Então, esse é o nosso quarto encontro, contando com uma introdução que já fizemos. Olhamos um pouquinho o primeiro capítulo da Epístola de 1 Pedro. Olhamos também o segundo capítulo da primeira Epístola. Agora estaremos no terceiro capítulo, com a graça de Deus. Então, deixem aberto aí, mas se faz necessário rapidamente colocar para os meus irmãos aqui alguns pensamentos introdutórios para que nós possamos, então, avançar. Sabemos que quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para aqueles irmãos que estavam na dispersão, aqueles que estavam lá no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Aqui eram regiões que encontramos ali na atual Turquia, né, a antiga Ásia Menor. Então Pedro está escrevendo essa carta devido a um motivo muito importante. Eles estavam debaixo de muita provação, de muitas tribulações e também sofrendo perseguições. Então Pedro, com um coração pastoral, então ele vai escrever essa carta para trazer um consolo, para trazer um conforto àqueles irmãos que estavam debaixo dessa grande pressão. E ao mesmo tempo ele vai nos trazer em meio a esse tipo de palavra consoladora, tantas verdades nas quais já tocamos em muitas delas, e nós temos visto como tem sido precioso para nós tocarmos nessa carta. 5 capítulos, 105 versículos, facílimas de ler. Então continue a ler para que vocês ganhem mais e mais graça nesse assunto. Eu quero pontuar algo que é importante para os meus irmãos. Quando nós olhamos o primeiro capítulo, então nós, a partir do versículo 3, nós vimos lá algo extremamente rico, no qual Pedro queria comunicar àqueles irmãos, consequentemente a nós. Lá está escrito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que, conforme lá, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aí nós falamos que até o versículo final, que é o versículo 12, né, que nós fizemos essa sessão, Pedro então vai tratar para nós de 3 tempos da salvação. Vocês se lembram que nós falamos isto? Um dos tempos da salvação é exatamente aqui nesse verso 3 que eu acabei de ler. Regenerou, nos deu nova vida em Cristo Jesus. Então aqui está o primeiro movimento que Deus faz em direção à salvação do homem. Porque a palavra salvação é extremamente ampla nas Escrituras Sagradas. E nós estamos olhando então esse primeiro aspecto e o fundamental, que é a nossa regeneração. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e então fomos, pela graça de Deus, regenerados, ganhamos a vida de Cristo, fomos vivificados no nosso espírito. Outrora estávamos mortos em delitos e pecados, agora estamos vivificados. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que há uma salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Que salvação seria esta? Esta seria o ganhar um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. A nossa redenção, a redenção do corpo. Então nós temos a salvação
imediata, que é a regeneração do nosso espírito, temos uma promessa que iremos ganhar um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo, e vimos também, no versículo 9, que há um outro tipo de salvação, que é a salvação da nossa alma. E essa está dentro do processo contínuo, diário na nossa existência. Então nós podemos olhar, segundo Pedro, que nós temos 3 tempos da salvação. Fomos regenerados, seremos salvos quando ganharmos um corpo glorificado, e estamos sendo salvos diariamente através do caminho da cruz em nossa alma. Nossa vontade está sendo curvada diante do Senhor, nossas emoções, nossos pensamentos estão todos sendo ganhos para o Senhor. Essa é a grande bênção. Também de uma outra forma que podemos dizer, fomos salvos da condenação do pecado, seremos salvos da presença do pecado quando ganharmos um corpo glorificado, e estamos sendo salvos do poder do pecado diariamente na nossa alma. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para os meus irmãos aqui, desse primeiro aspecto aqui da regeneração, é algo que nós não podemos deixar de enfatizar. Irmãos, aqui está o divisor de água da nossa existência. Sem a salvação do nosso espírito, não há esperança para nós. A decisão mais importante que cada um de nós precisa ter, talvez vocês, a grande maioria aqui já teve essa decisão, mas se você não teve essa decisão, é a decisão mais importante da sua existência. Qual é o destino da sua alma? Você só tem 2 possibilidades ante a Bíblia. Ou você passará a eternidade em Cristo, ou você passará a eternidade fora de Cristo. Isso você tem que responder o seu coração. E a única maneira de você passar a eternidade em Cristo é pela regeneração. Então a pergunta é, você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem certeza que foi vivificado no íntimo do seu coração? Você ganhou a nova vida de Cristo? Nós não podemos brincar com esse assunto. Não brinque com o destino eterno da sua alma. Não brinque. Eu estava meditando sobre isso, olhando o aspecto negativo, porque eu disse para vocês, há 2 possibilidades. Ou eternidade em Cristo, ou a eternidade fora de Cristo. A eternidade em Cristo é o gozo eterno da nossa alma. A eternidade fora de Cristo é a perdição eterna. O que é a perdição eterna, queridos irmãos? O que é o lago de fogo e enxofre? Guarde bem o que eu vou dizer. É a ausência absoluta de Deus. Você vai para um ambiente onde você simplesmente não encontrará absolutamente nada no que se refere a Deus, porque lá é a ausência absoluta de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Imagine você ir para um ambiente onde nunca mais você ouvirá o canto de um pássaro. Você irá para um ambiente onde nunca mais você ouvirá o barulho de uma cachoeira. Você irá para um ambiente onde nunca mais você verá o nascer do sol, nem o pôr do sol. Você estará cercado de um muro que quanto mais você tenta escapar dele, mais ele cresce. Isso não é por 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, 300.000 anos, é pela eternidade. Então, a decisão mais importante que você tem que tomar na sua vida é o destino eterno da sua alma. Você tem certeza que você é uma pessoa regenerada? Não brinque com o destino eterno da sua alma. Pense nessa situação tão terrível, tão drástica, que é estar num ambiente onde há ausência absoluta de Deus. E finalizando esse pensamento, lá, as pessoas que forem para lá terão oportunidade de ser o seu absoluto eu. Você vai poder fazer de tudo o que você quer, pensar o que você quer, você não terá nenhuma restrição. Lembre-se, você estará acompanhado de pessoas igual a você, onde estarão usando o seu absoluto eu na plena liberdade. Esse é o lago de fogo e enxofre. Esse é o lugar daqueles que não nasceram de novo. Então, pense direitinho, você tem certeza que nasceu de novo? A Bíblia fala claramente, pelos seus frutos os conhecereis. Como está a tua vida diante do Senhor? Essa é a grande questão. Ou vamos gozar a eternidade em Cristo ou fora de Cristo? E fora de Cristo é algo extremamente drástico. É uma desolação. Então nós não podemos brincar com esse assunto. Eu gostaria de deixar esse ponto dentro desse aspecto, porque é muito sério esse assunto.
Aí quando nós fomos para o capítulo 2, nós vimos, né, que o povo de Deus é um povo que está numa viagem através desse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos mais desse lugar, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E nós somos forasteiros, ou seja, o nosso sotaque é diferente aqui. O nosso sotaque é um sotaque celestial nesse mundo. Então, qual deve ser a conduta nossa como cristão nesse mundo aqui? Nosso estilo de vida deve ser diferente. As nossas escolhas devem ter aí caminhos diferentes. Nós devemos ser um povo que anda sempre na luz e na verdade. Nós devemos ter a plena consciência de que nós fazemos parte, sabe, de uma raça eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós devemos ter a plena certeza de que nós fazemos, vamos dizer assim, parte desse maravilhoso governo do Senhor. Queridos irmãos, isso é muito sério. Lembre-se, você que nasceu de novo, você é um peregrino e forasteiro. Você não pertence mais a esse mundo, você está de passagem como eu. Então, tudo isso Pedro nos ajuda e nos orienta aqui, como ele orientou aqueles irmãos e, consequentemente, trouxe uma ajuda para o nosso coração. Algo que eu havia dito também, que no capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro nos ajudou como que nós devemos lidar com as instituições humanas, com o governo. Eu falei várias coisas sobre esse assunto. Que Deus não tem um braço chamado política para exercer o seu domínio nesse mundo. Deus não tem nem direita nem esquerda para ajudar o seu avanço de obra nesse mundo. Ele só tem a igreja, que é uma realidade espiritual. O cristão, ele não é político, ele não é apolítico, ele é suprapolítico, ele está acima de todas as coisas. Então nós devemos olhar para o Senhor e entender que nós fazemos parte de uma realidade espiritual. Agora, finalizando esse assunto, vá diante do Senhor. A Bíblia não fala que votar e não votar não é algo de obediência ou desobediência, é algo de consciência. Vá diante do Senhor, olha a palavra de Deus, examina aquilo que você vai fazer, a quem você vai escolher e tome a sua decisão. Simples assim. Então, Pedro nos ajudou a olhar a este caminho. Não vamos mais nos deter isso. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3, vamos ler algumas porções e depois vamos fazer uma divisão desse capítulo que iremos olhar hoje. Então, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ainda ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Versículos 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Versos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 17 em diante. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando na longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, figurando o batismo,
agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. Até aqui. Então, o que nós vamos fazer hoje com a ajuda do Senhor? Nós vamos olhar para esse capítulo, vamos dividi-lo em 4 porções. A primeira porção é do versículo 1 a 7, está bem claro aí em muitas Bíblias, né? O próprio negrito já nos ajuda, onde nós vamos estar falando a respeito do quê? A respeito das verdades que implicam a realidade da relação familiar, especialmente a realidade do relacionamento entre cônjuges, como está aqui descrito. A segunda parte, também divididinha, também na minha opinião, do versículo 8 a 12, então Pedro ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar àqueles irmãos a importância deles viverem uma vida de amor fraternal, buscar um caminho de uma vida de unidade diante do Senhor. Isso é extremamente importante para nós, para que lá fora as pessoas possam ver na vida dos cristãos que há uma realidade espiritual. Ele também vai fazer um alerta aqui sobre o grande e terrível e temível problema que nós temos com a língua, conforme nós estudamos em outras oportunidades. Nós não lemos o verso, mas depois nós vamos considerá-lo. Mas a terceira divisão, do versículo 13 ao 17, aí nós vamos olhar e vamos destacar o quê? A reação dos cristãos diante das duras perseguições que chegam a ele. E que as nossas reações devem nada mais, nada menos do que expressar a nossa manifestação de honra ao nosso amado Senhor. Que aquelas provações possam ser como quando você aperta uma pétala de rosa com dureza e espírito de vingança na sua palma da mão. O que ela vai fazer? A vingança dela é o perfume sobre você. É assim que deve ser a vingança, assim que deve ser a reação de todos os cristãos mediante as duras provações que chegam a ele, que chegam a nós. E por fim, na quarta divisão, do versículo 18 a 22, já lido para vocês, nós vamos estar apontando para vocês o sacrifício perfeito de Cristo. O que mais? A sua conquista de autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos e a proclamação da sua vitória. Tudo isso está inserido dentro dessa porção final. Então nós temos esses 4 movimentos, esses 4 meios pelos quais nós podemos olhar para essa terceira, ou terceiro capítulo, a terceira parte da meditação sobre 1 Pedro. Muito bem, coloquemos os olhos aqui um pouquinho, então, nos versículos 1 a 7. Nós já lemos 2 versículos, pelo menos. Então, é um texto que é importante para nós. É interessante que começa Pedro chamando a atenção das irmãs, mulheres sede igualmente submissas. Se você pegar essa palavra submissa aqui, submissão, ela vai aparecer em outras variações com o mesmo sentido por 6 vezes no livro de Pedro. Se você levantar os olhos no versículo 18, por exemplo, servos, sede submissos. É interessante que Pedro vai utilizar muito essa palavra aqui para nós. Certo irmão, de maneira muito ousada, ele disse o seguinte, que muito me chamou a atenção, que o princípio da submissão e da obediência é a cura para toda a humanidade. O que ele tinha na mente quando ele falou isso? Porque só existe um único e pleno submisso na história desse universo, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora uma pergunta para todos nós. Não só aqui Pedro, mas se você pegar no livro de Efésios, em Colossenses, sempre quando o Senhor vai tratar a respeito da família, ele começa com as mulheres e não começa com os homens. Vocês já perceberam isso? Lá em Efésios é a mesma coisa, aqui em Colossenses. E é interessante que ele começa a mostrar que as mulheres devem ser igualmente submissas aos seus próprios maridos, igualmente como os servos devem ser aos seus senhores. Raciocínio anterior aqui. Vocês já pensaram sobre isso? Uma outra coisa que a gente deve pensar também, lá no livro de Efésios, é claro isso para nós. Começa da mesma forma, que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. Aí na sequência vai dizer assim, maridos, amai vossas mulheres, ou vossas esposas, não é isso? A mulher não é mais sentimental, ela não é mais tecida, por exemplo assim, com contornos emocionais, que seria muito facilmente para ela receber uma ordenança como essa, esposas, amai vossos maridos.
ainda que eu possa encontrar um texto na Bíblia que fala isto. Mas, em linhas gerais, quando aqui, não só Pedro, mas quando Paulo trata desse assunto, ele lança a submissão para a mulher e lança o amor para o homem. Porque são duas realidades quase que impossível para ambos. Para a mulher, a submissão é uma coisa muito difícil. E para o homem, o amor é muito difícil. Então Deus pega exatamente as situações que são difíceis, impossíveis para o homem e traz essa ordenança, para que tanto a mulher como o homem vá buscar dependência diante do Senhor. Porque o homem, para amar, porque, deixa eu colocar dessa forma aqui, nós, os homens são feitos a facão, né, a machadinha. Então é uma coisa muito rústica. Então, para que nós recebamos uma ordem como essa, amar, é algo meio complicado. Para a mulher, pelos contornos emocionais dela, seria muito mais simples ela receber uma ordenança como esta. O homem que vai para o exército, o homem que vai servir, então ele tem muita mais facilidade em se submeter ao senhorio, ao seu comandante, aquele que é o seu superior, ele bate continência, com uma maior facilidade. Percebam isso. Então, quando Pedro já começa a nos mostrar aqui, já temos esse princípio da palavra de Deus para nós entendermos. Por que sempre começa assim? Isso é extremamente lindo para nós. Então, Pedro, lógico, com certeza ele está escrevendo aqui, dirigindo estas palavras àquelas esposas que estavam casadas com maridos que, naquele momento, eram descrentes. Possivelmente de uma união acontecida, ela tenha tido a experiência em Cristo e, na realidade, ele não teve a experiência. Então, como que Pedro vai orientar aquelas irmãs, aquelas esposas, a ganharem o coração daqueles maridos? É com muito discurso? É com muita falação? Não. A Bíblia está mostrando completamente ao contrário aqui para nós. Se o marido ainda não obedece ao Senhor, não tem uma experiência com ele precisa ser ganho sem palavra alguma, vendo ou observando o procedimento da esposa. Aqui está. Algo extremamente complicado para muitas mulheres. Então Pedro está dirigindo essa palavra exatamente àquelas irmãs que não tinham o Senhor. E Pedro está dizendo o seguinte, olha, a conduta virtuosa, um gênio manso e calmo se constituem no maior argumento para você ganhar o seu marido que não conhece a Cristo. Vou repetir. A conduta virtuosa, um gênio manso e calmo se constitui no maior argumento a seu favor para que você ganhe o seu esposo. E a favor da testificação da sua fé. Essa é a grande questão. Só que nós vemos os aspectos completamente invertidos acontecendo no meio da sociedade hoje. Se tanto as irmãs, né, as esposas e os esposos também tivessem um coração dentro desses 7 versículos aqui, nós estaríamos avançando e muito dentro do nosso testemunho. Na realidade, o que Pedro está mostrando para nós aqui é que o que somos é muito mais importante do que o que falamos. Ele está dizendo para aquelas mulheres, olha, o que vocês são, a maneira que vocês procedem, a maneira que vocês agem, a reação de vocês é o maior discurso que vocês têm. Não é uma teologia clara que vai, de fato, ganhar o seu marido. É a vida de Cristo que está em você que vai curvá-lo diante do Senhor. Tem um livro de Agostinho chamado Confissões. Eu tenho esse livro. É interessante que é um livro muito interessante de ler no seu contexto. E quando ele fala da experiência da sua mãe, ele teve uma mãe chamada Mônica, e essa Mônica era casada com um pagão chamado Patrício. E ela teve a experiência. E esse Patrício, que era o nome, esse pagão, ele era extremamente devasso, alcoólatra, extremamente imoral. Mas veja o que Agostinho escreveu a respeito da sua mãe. Ele está falando com o Senhor a respeito da sua mãe. Diz assim, ela servia o marido como seu senhor e fazia tudo o que podia para ganhá-lo para ti, falando-lhe de ti por sua conduta e procedimento, pela qual tu a fizeste uma mulher muito bela. Finalmente,
Quando o marido estava no final do seu período terreno, ela o ganhou para ti. Então é um testemunho da mãe de Agostinho, como ela ganhou o seu marido, que era pagão, que tinha todas essas características. Ou seja, aquele homem foi ganho sem palavra alguma, foi ganho vendo o procedimento dela. Esse é o ponto. Mas só que a gente vive numa sociedade hoje tremendamente caída, que mudou-se completamente a mentalidade de como as mulheres devem proceder. Hoje os direitos tomaram conta de todas as coisas. Esse é o ponto. Quando a gente vai olhar a história, o único que deu verdadeira liberdade e dignidade às mulheres tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o que dignificou a mulher. É impressionante. A gente percebe que a mulher, dentro daquele contexto, tanto no meio pagão, mesmo no meio judeu, era completamente desonrada. Veja como que os judeus, homens, viam as suas esposas, as suas mulheres. Aspas, melhor é queimar a Torá, que é o livro da lei, do que dá-la a uma mulher. Melhor é queimar a Torá ou a lei do que dá-la a uma mulher. Então se percebe o espírito belicoso que havia no coração do judeu. O único verdadeiramente que deu valor às mulheres tem o nome: Jesus Cristo. Uma liberdade. Só que Satanás, ele é tão ardiloso que os séculos foram vindo e Satanás fez um upgrade nisso e trouxe o feminismo. Destruiu a mulher. Tirou a liberdade da mulher. Porque a mulher, quando ela foi encontrada no seu estado de plena liberdade, tinha que passar por esses princípios. O homem é o cabeça do seu lar, a mulher é a adjutora. Eu coloquei de propósito aqui, mas dá a impressão que ela é inferior. Não, a mulher é a adjutora, ela está ao lado. Porém, nos contornos emocionais que Deus deu para a mulher, ela só será feliz e plenamente adequada quando ela se submeter ao seu marido. E o marido realmente estará cumprindo o seu papel no seu lar, quando ele exercer o seu encabeçamento. Então, o companheirismo é extremamente importante. Mas essa diferença também ela precisa ser notada. Aqui está a bênção daquilo que a palavra de Deus quer nos mostrar. Então, Pedro está ajudando aquelas irmãs para que elas pudessem ter um procedimento adequado diante dos seus maridos. Ele vai fazer uma comparação entre tudo aquilo que você possa se aparamentar externamente, e ele não está jogando um balde de água fria aqui, dizendo que a mulher não precisa se embelezar. Não, está dizendo que a mulher, ela tem que ter um senso de prioridade na sua vida. Ele vai falar que o que é importante para a mulher é o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E estou olhando o versículo 4 agora. Aqui está o ponto. Então, Pedro está falando assim, não olhe para o aparato externo, olhe para aquilo que é interno. É isso que verdadeiramente vai fazer a grande diferença. Então, Pedro está instruindo aquelas irmãs a terem uma conduta adequada. E novamente no versículo 5, ele citando Sara, ele vai mostrar novamente da realidade, da beleza da submissão. Não só Sara, mas também outras mulheres, santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Aqui está. Então a submissão e obediência, na verdade, são princípios da cura para a humanidade, quando o submisso, de fato, mostrou toda a sua, vamos dizer assim, toda a sua obediência ao Pai. Jesus Cristo veio a esse mundo não para fazer a sua vontade. Quantas vezes disse isso para vocês e outros irmãos? Ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Isso não é submissão? Ele é o submisso. E se o submisso habita em você, então essa submissão tem que fluir de você. Essa é a realidade. Então, como que nós podemos temperar o lar? Como a gente pode, de fato, trazer harmonia para o lar? Exatamente a mulher exercendo o seu papel e o homem o seu papel.
No versículo 7, né, quando o foco volta para o marido, vós igualmente vivei vida comum do lar, com discernimento, tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha como a harmonia no lar é algo que precisa ser levado em conta, que precisa ser considerado. Como que o marido deve olhar para a sua esposa como parte mais frágil. Ela precisa ser tratada com dignidade. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Nós precisamos olhar. Eu notei aqui para vocês 4 princípios que podem nos ajudar a termos harmonia no lar. Harmonia no lar. Eu quero recitá-los rapidamente para vocês aqui, como apenas algo para meditar. Há tantas outras verdades que podem ser ditas, mas isso aqui nos dá, de certa forma, um trilho também. Então, o primeiro princípio que nós podemos adotar para que tenhamos harmonia no lar é sermos absolutamente honestos um com o outro. Um com o outro. A honestidade vai gerar um segundo fator, que é uma confiança mútua. Então, um casamento que não tem, na realidade, essa realidade de uma honestidade, onde você pode transitar livremente no coração. Você transita no coração da sua esposa, ela se movimenta no seu coração livremente, sem bandeira vermelha, sem portas fechadas. Então, você tem essa realidade. E isso gera o quê? Gera, na realidade, um fundamento, uma base de uma confiança mútua. Essa é a bênção. Então, guarde, por favor, esse primeiro princípio, honestidade. Honestidade. Olhar no olho e você transitar livremente com todas as verdades que estão intrinsecamente ligadas no relacionamento. Um relacionamento, para ser preservado, não pode ter caixa preta. O marido não pode ter caixa preta, nem a esposa pode ter caixa preta. Não pode. Não pode ter segredos. Segundo, nós precisamos ter canais de comunicação totalmente abertos. Canais abertos. Temos que ter a disposição de dialogar e de perdoar. Muito importante. Canais de comunicação abertos. É muito difícil nós sermos verdadeiros. Às vezes nós queremos colocar alguns assuntos que você sabe que são assuntos delicados para o cônjuge. Mas nós precisamos colocar. Porque se eu passei pelo primeiro teste, eu sou honesto, eu tenho uma confiança mútua, então eu tenho liberdade de uma comunicação aberta. De eu não ter medo de abrir o meu coração. Amor, eu quero falar de uma luta que eu estou tendo. Estou criando um cenário aqui. Eu estou sofrendo uma tentação terrível. Olha, criei um cenário mais difícil. Mas será que se eu falar, e aí? Se eu tenho um trânsito livre, né, de honestidade, que eu posso ter um fundamento de confiança, então eu posso abrir meu coração e abrir para uma comunicação. Aí tem o seguinte, depois desse diálogo aberto, vem o quê? Vem o prêmio. Vem tudo aquilo que nós podemos, vamos dizer assim, experimentar na nossa jornada, que é o perdão. Perdão, perdão, perdão. O terceiro princípio, né, vamos colocar assim, uma terceira reflexão sobre esse assunto. Não exigir perfeição do outro. Você também erra. Você é feito do mesmo material. Você é feito do mesmo material. Então nós não podemos incorrer no erro de exigirmos perfeição do outro. Muitos casamentos sofrem muitas turbulências. Por quê? O marido pensa que ele casou com ele, só que de saia. Aí ele pensa que o marido, a esposa tem que ser ele, em todas as suas decisões, ele tem que pensar como ele, não é verdade? Às vezes, o pai pensa que o seu filho é ele de calçãozinho. Ele casou... Gente, nós casamos com gente. Gente pensa, sabe dizer sim, sabe dizer não. Só que muitas vezes os relacionamentos são extremamente truncados porque nós achamos que casamos com
o cônjuge, só que o cônjuge de vestido, nós mesmos. Nós queremos que o outro seja nós, não é assim? Você tem a razão, você nunca está errado. Esse é o problema. Então, isso é muito importante. Nós não podemos exigir perfeição. Por quê? Porque, na realidade, quando eu digo esse disparate aqui, é porque você está exigindo uma suposta perfeição que você está impondo na sua esposa. Você quer que ela seja você, na sua decisão. Isso é terrível. Isso só traz tristeza, traz dor, traz pesar no casamento. E, por fim, um quarto ponto, um quarto lembrete aqui para vocês, é trazer à memória que o amor é um imperativo, não é uma emoção incontrolável. O amor é algo imperativo. A Bíblia fala que nós devemos amar. 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 O amor, ele não nasce no nosso coração por uma emoção provocada. O amor, ele é algo volitivo e é uma ordem de Deus. Devemos amar porque devemos amar. Mas respeitem, por favor, essa situação. Você casou com uma pessoa. E ela pensa, ela sabe dizer sim, sabe dizer não, ela gosta das coisas que você não gosta, tem reações que você não gosta, e, da mesma forma, ela casou com você. O que devemos fazer? Devemos ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, vem nos ajudar, vem nos socorrer. Pare de tentar fazer o seu cônjuge igual você. Deixa ele ser cônjuge. E vão os dois aos pés do Senhor. Coisas muito simples foram ditas aqui, nada de mistério. Então, quando Pedro, nesses 7 primeiros versículos, ele trata desse assunto, ele quer trazer um ordenamento. Você imagina isso, vamos nos transportar para o Império Romano, dentro daquela cultura completamente despótica, uma cultura realmente de imoralidade, de perversidade, sem valores morais, sem valores culturais, não havia nada. Aí nasce a realidade do cristianismo. Então o Senhor começa a fazer a sua obra através da igreja. Através da igreja. É muito lindo se você ver a história da igreja, os movimentos que aconteceram de influência da igreja na sociedade. É impressionante isso. Então, rapidamente falando, isso é bem uma digressão, né? Vou sair do cantinho aqui um pouquinho. Por exemplo, o que os cristãos faziam? Porque as crianças eram abandonadas pelos seus pais. Eram abandonadas, e quando elas não eram criadas, especialmente as meninas, porque não havia valor sobre elas também, elas eram levadas para um lugar que é especial, um templo que é especial para que ela colocada lá, e elas poderiam ser criadas para ser futuras sacerdotisas da prostituição naquele templo, ou então era lançado para os animais. O que os cristãos faziam? Iam, pegavam essas crianças e traziam para suas famílias para criá-las. Então, o cristianismo foi entrando na sociedade e mudando completamente a cultura. Em 3 séculos, o cristianismo tinha contagiado de maneira linda todo aquele império, pela postura. Então, Pedro está nos mostrando aqui um caminho lindo, nascente, de como a família deveria proceder. É lindo demais nós vemos isso aqui. Então, isso de maneira rápida sendo dita para vocês. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olha, o cristão tem que cuidar do seu homem interior, para que verdadeiramente nesse cuidado ele possa expressar a única realidade que vai contagiar as pessoas que estão à sua volta, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, em linhas gerais, esses 7 primeiros versículos nos ajudam a pensar sobre a família. Pense, por favor, nesses 4 princípios. Vamos para o segundo ponto aqui, né, a segunda divisão nossa, que compreende do versículo 8 ao 12. Então, já li os 2 primeiros versículos, né? Então, Pedro ele se volta agora para os irmãos de modo geral, para a igreja, e vai dizer o seguinte, olha, vocês sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos e misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes por herança, a bênção por herança. Então, até aqui por enquanto. É interessante
o convite que Pedro está fazendo aqui para aqueles irmãos, dando essa ordem consequentemente a nós, eles deveriam ser igualmente do mesmo ânimo, cheios de compaixão e fraternalmente amigos. Uma coisa que eu faço aqui como uma colocação para vocês. Igreja é relacionamento, irmãos. A segurança da igreja está exatamente nesse andar de fraternidade entre os irmãos. É nesse exercício da compaixão e da misericórdia, da humildade, é que nós vamos nos fortalecer. É exatamente assim. Então aqui está a segurança para a igreja. A igreja não é, vamos dizer assim, um lugar apenas onde nós nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus, depois vamos para nossas casas. Não, a igreja é um relacionamento vivo que deve acontecer constantemente. Já disse isso, deixa eu repetir para vocês. A igreja, ela não é um lugar, já falamos sobre isso quando estudamos o capítulo 2. Não é um ambiente, não é um lugar. A igreja, na realidade, é uma realidade espiritual. Aqueles que foram chamados para fora do mundo. Nós compomos um corpo vivo, nós compomos uma realidade espiritual. E quando a igreja se reúne, como é o caso nessa noite, ela se reúne para todos nós estarmos aos pés do Senhor, da sua palavra, ouvimos as verdades para que estas verdades se tornem vida no nosso dia a dia. Mas a igreja, depois que ela terminou a reunião, ela deixou de existir? Não. Permitam-me lembrar o que é igreja. Igreja é você indo para casa, é maridos, amai vossas esposas. Esposas, se sujeitem a seus maridos. Pais, não irritei vossos filhos. Filhos, obedecei vossos pais. Senhores, tratai com dignidade os seus servos. Servos, obedecei aos seus senhores como ao Senhor. Então a igreja, ela continua no seu movimento. E tudo que nós recebemos aqui deve ser levado para uma aplicação prática. Especialmente o que nós falamos, né, na primeira sessão, né, na primeira parte, como marido, eu tenho que receber alguma coisa no meu íntimo para que eu possa e também oferecer ao meu cônjuge. Como as irmãs, esposas, devem também entender qual a sua postura diante do seu lar. Cada um de nós tem uma história aqui, mas o princípio é o mesmo para todos. Mas voltando aqui, né, do versículo 8 até o 12, nós temos esse novo movimento que Pedro está fazendo, orientando aqueles irmãos para que eles pudessem, de fato, viver uma vida de fraternidade. Uma vida onde, através do exemplo entre eles, eles iriam ganhar pessoas para Cristo. A vida de união fortalece, irmãos. A vida de companheirismo fortalece. A vida de estar junto desse movimento de estarmos tocando um ao outro, nos fortalece. Isso é igreja. A igreja não é simplesmente o ambiente onde nós nos reunimos para ouvir. A igreja, ela se interage, é o estar juntos. Ao longo da semana, por exemplo, terça-feira nós temos reunião de oração, novamente parte da igreja se reúne. Na quarta-feira, um grupo de irmãos encontra-se estudando aí o livro de Permanecer em Cristo de Andrew Murray. Quinta-feira tem estudos por aí, sexta-feira tem mais estudos, sábado. Então, ela está se movimentando. Ela está se tocando, ela está crescendo, está avançando. Pedro, então, fala da importância de nós exercermos esse amor fraternal. Isso toca-nos a respeito de uma unidade que o Senhor deseja encontrar em cada um de nós. Ele jamais quer que nós entremos por um caminho, né, conforme foi lido, olha, nunca pague o mal pelo mal, ou injúria por injúria. Pelo contrário, qual é a tua reação? É bem dizer, para isso mesmo nós fomos chamados, para que possamos receber a bênção por herança. Vocês perceberam aqui que Pedro está orientando aqueles irmãos a não pagar mal por mal ou injúria por injúria? Está falando para a nova criatura. Está falando para cada um de nós. Isso significa que há uma possibilidade em mim de uma inclinação para a injúria. De eu ter uma reação, ao invés de eu pagar o bem, ou pagar o mal com o bem, eu vou devolver o mal que recebi com o mal. E isso Pedro vai fazer, de forma alguma aconteça com vocês. E o versículo 10, que eu chamei a atenção, mas não tinha lido aquela hora,
Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Olha só que orientação. Quantas vezes nós tratamos desse assunto aqui? Deixe-me lembrar de uma frase que é uma frase conhecida por vocês, pelo menos a grande maioria. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, as palavras envenenariam sua alma ou trariam saúde para a sua alma? Se você pudesse comer as suas próprias palavras, ela envenenaria sua alma ou traria saúde para a sua alma? Essa é a grande questão. Então, de que modo eu estou usando essa ferramenta chamada língua? De que maneira eu estou aplicando isso? Isso é extremamente sério, queridos irmãos. É um perigo que nós temos. A língua se torna uma arma e nós precisamos observar isso. Quando Pedro está tratando desse assunto aqui, ele rebuscou rapidamente, vamos para Salmo 34, por favor. Ele foi lá no livro de Salmos e pegou exatamente essa porção aqui, para lembrar aqueles irmãos. Salmo 34, de 12 a 14. Vocês vão perceber que Pedro buscou aqui o seu pensamento. Salmo 34, 12 a 14. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Novamente aqui. Então, quer ter longevidade, quer ir bem, refreie a língua do mal. Irmãos, a coisa é muito séria. Nunca faça da sua mesa do almoço, a mesa do jantar, a mesa do lanche, um ambiente onde você vai falar de pessoas. Nem de irmãos, lógico, mas de pessoas. Não permita que aquele ambiente seja contaminado por esse terrível mal da língua. Nós precisamos tomar cuidado nesse assunto, porque para que eu possa prosperar, para que eu possa ir bem, eu devo então refrear a língua e meus lábios de falarem dolosamente. Aqui está. Então Pedro já nos orientou com respeito à questão dos cônjuges, o papel das mulheres, papel dos homens, como devemos receber isto. Pedro já nos orienta aqui no nosso avanço, como que no nosso relacionamento fraternal nós podemos avançar. Qual deve ser a atitude entre nós mesmos, jamais pagar o mal com mal, injúria por injúria. Qual deve ser a nossa postura. Então Pedro está nos ajudando a avançar aqui. Mas Pedro tem mais coisas a dizer àqueles irmãos, que seria então a nossa terceira divisão, do versículo 13 a 17. Como que nós vamos reagir quando formos provados. 13 a 17, capítulo 3 de 1 Pedro. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Aqui está. Como reagir quando nós estamos sendo provados. A gente percebe que o cristão não é, por Deus, um ser super protegido. O Senhor nos expõe. Nós estamos expostos às lutas, às batalhas, aos intempéries. E o Senhor permite situações e provocações em nós para que nós possamos reagir. Para que nós possamos verificar até a idade espiritual que há em nós. Vocês me permitem lembrar uma história que muitos anos atrás eu contei, talvez parte de vocês não vão se lembrar. Mas é uma história que muito me ajudou e me ajuda quando eu penso. Isso é um fato acontecido. Está lá um ônibus de linha, urbano, Londrina, está lá perto das 6 horas da tarde, movimento grande, o ônibus lotado.
Então, você está lá no meio do ônibus, tem aquelas cordinhas que puxa para você dar a sinalização para você poder descer. E esse rapaz deu uma puxada na cordinha, soltou. Só que estava muito movimento e o motorista parou um pouco mais adiante do ponto que ele deveria parar. E esse rapaz, ele veio já empurrando todo mundo e já conversando com o motorista. Falando, xingando o motorista e dizendo ao motorista, e chegou na frente para descer, ainda ele falava assim com o motorista, e o motorista fez o seguinte gesto, ele colocou a mão no volante e começou a olhar para o relógio dele. E foi, e o rapaz, destemperado, falando tudo que não devia, falou, os passageiros estavam querendo tomar as dores do motorista já, mas ele desceu ainda e deu tchau ainda, aí o motorista foi embora. Aí os passageiros disseram assim, por que você não pegou tem aquele pau de bater pneu para ver se está cheio? Por que você não pegou esse pau de bater pneu e deu na cabeça dele? Ele falou assim, por 2 motivos. Primeiro, eu convivi com ele, deu aqui 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e meio, e ele tem que conviver com ele o dia inteiro. Segundo, que é o mais importante, eu jamais vou permitir que alguém entre dentro de mim e mude o meu humor. Eu jamais vou permitir que alguém entre dentro de mim e mude o meu humor, ou venha ditar as normas do meu humor. Estamos longe disso, não é verdade? Porque nós somos reativos. Então ali está alguém que verdadeiramente está, quando está sendo amassado, lembra da história da pétala de rosa? Está exalando o perfume da rosa esmagada. Quão diferente nós somos desse exemplo. Então, olha, quem há de vos maltratar se for zelosos? No caso, o motorista foi zeloso do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Então aquele motorista foi bem-aventurado. Então não se amedronte diante dessa situação, diante das suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo no vosso coração, para estarem preparados sempre para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Ele testemunhou de boca fechada. Quão diferente nós somos, queridos irmãos. O quão nós precisamos desse Senhor maravilhoso, agindo em nossas vidas. Como nós precisamos. Deixe-me lembrar de uma história que vocês, com certeza, sabem. Já viram falar de Policarpo, o irmão que era bispo na cidade de Esmirna, entre o ano 70 ou 155, mais ou menos, esse irmão viveu. Ele tinha 86 anos de idade. Havia uma perseguição já violenta novamente sobre os cristãos. A primeira foi em 64. Lembra que eu falei de Nero para vocês. E esse irmão Policarpo, então, já tinha 86 anos de idade e ele foi pego. E ele foi levado por um procônsul chamado Décio Quadrado. Esse é o nome dele. E ele foi colocado diante desse procônsul para que o procônsul tentasse dissuadi-lo da sua fé. Policarpo, você tem 86 anos de idade, Policarpo. Você não precisa negar Jesus, você só precisa adorar o imperador. O problema não era negar Jesus. O problema era adorar só Jesus. O Império Romano tinha muitos deuses, você podia ter um monte de deuses, inclusive Jesus. Então o problema de Policarpo não era só adorar Jesus. Não é ele adorar Jesus, era que ele não queria se curvar diante dos outros. E o Décio falou assim, Policarpo, você vai ter que ser lançado para o fogo se você negar. Você já está velho, Policarpo, você não precisa disso. Primeira resposta a ele, procônsul, ameaça-me com fogo que dura alguns momentos e depois se apaga? O que eu quero é não ter que ir ao fogo eterno que nunca se apaga. Aí vem o procônsul, Policarpo, uma vez mais eu te peço, abra mão, continua adorando o Senhor Jesus, mas se curve diante do imperador. Aí ele vai dizer o seguinte, 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me faltou. Como blasfemaria contra o meu rei,
que me salvou? Diante disso, o que fizeram com Policarpo? Apunhalaram ele, embrulharam ele num pano e colocaram num pilar e tocaram fogo. Então, um testemunho como este mostra-nos exatamente onde estava o coração desse irmão chamado Policarpo. Então, como nós devemos reagir diante das situações? Aqui peguei um caso extremo. Um caso extremo, se eu for comparar com a primeira história que eu falei, não dá nem para colocar em medida de valores. Mas nós temos uma compreensão de que, em ambos, a vida de Cristo era uma realidade, tanto no motorista como em Policarpo. É isso que o Senhor deseja de nós. É isso que Ele anseia de cada um de nós. Que o Senhor realmente ganhe em nossos corações para que nós tenhamos essa postura. E agora vamos para a quarta e última, e talvez a mais interessante de todas as sessões que nós temos aqui. Então, antes de falarmos aqui para vocês, vamos colocar dessa forma. Vamos falar a lápis, porque se um dia precisar pagar, eu pago lá para os irmãos, olha, tem uma revelação preciosa, maravilhosa aqui, vamos fazer uma correção. Mas vamos colocar aqui de uma maneira espontânea, livre, para que nós entendamos o que o Senhor quer dizer para nós. Lógico que eu não vou estar sozinho nesse assunto aqui. Aí eu fui procurar alguns homens, em especial conservadores. Já ouviu falar de Russell Shedd? Já, o irmão está no Senhor. Já ouviu falar de John MacArthur? Já ouviram falar. Warren Wiersbe e tantos outros. Então, homens que pensam da maneira como vou colocar aqui. Tá? Então, não estou sozinho e há tantos outros que pensam dessa forma aqui. Vou ler os textos primeiro, versículo 18 em diante. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poder. Como que a gente pode olhar para essa passagem? Primeiramente, nós precisamos olhar aqui no versículo 19, um verbo que está aqui, a palavra pregou. A palavra pregou que está aqui, quando você vai lá no original, é uma palavra keruxen, ou keruxo, como você preferir. E essa palavra tem a seguinte interpretação, é proclamar publicamente como arauto, é anunciar a vitória de algo já acontecido. É a palavra keruxo. Então é uma proclamação e não uma evangelização. Isso tem que ficar claro para nós. É uma proclamação clara de uma vitória alcançada, atingida. Importante para nós. Agora, lógico, a pergunta que não quer se calar. E esses espíritos em prisão? O que Pedro tinha no seu coração quando ele está dizendo a respeito disso? Aí, novamente, para lembrar, Russell Shedd, Warren Wiersbe, John MacArthur e tantos outros, o que eles têm a dizer para nós? Eles concordam que se trata daqueles anjos caídos, Gênesis 6, de 1 a 7. Pedro vai se referir novamente a eles no capítulo 2, versículo 4. Esse está fácil, vira a página para dentro, aí para frente. Capítulo 2, versículo 4, 2 Pedro. É o mesmo pensamento que está aqui em pauta. 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Só uma perguntinha para vocês. Quando houve a primeira queda de Lúcifer, a terça parte dos seres angelicais seguiram ele, não é isso? Mas a Bíblia não fala que eles foram lançados, reservados para o juízo, e foram lançados a abismo de trevas.
Mas esses aqui, há uma citação de que eles foram lançados nesse abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ok? Judas 6. Só que em Judas, capítulo 1, versículo 6, só tem um capítulo, eu vou ler para vocês. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos, com certeza, não está falando da primeira queda de Lúcifer e a terça parte. É um movimento que aconteceu na história. Então, segundo esses irmãos, né, que eu citei, posso relembrá-los. Então, esses espíritos em prisão, trata-se exatamente daqueles anjos caídos, relatado em Gênesis 6, 2 Pedro 2,4 e Judas 1, versículo 6, que, na verdade, eles possuíram as filhas dos homens, gerando, então, uma geração híbrida, os Nefilins. Tá? Agora você podia perguntar, mas qual é o motivo, Thomas? Tem um motivo desse negócio aí. Tem um motivo. Por que aconteceu isso? O que Satanás tinha em mente? Impedir que o Messias viesse a esse mundo. Ele não queria que o Messias viesse, então ele precisaria contaminar toda a semente do ser humano. Noé pregou por mais de 100 anos, 120 anos. Só 8 almas foram salvas. Ele, sua esposa, 3 filhos e as noras. Então, Satanás teve essa atacada para que o Messias não viesse, a linhagem do Messias não nascesse. Por isso, então, foi o terrível juízo do dilúvio. Não havia mais o que fazer. Deus precisava ordenar um tremendo e terrível juízo sobre a humanidade. Então, no meu coração faz muito sentido, mas eu volto a insistir com meus irmãos, não tem nenhum problema de um dia o senhor trouxer uma luz, e dizer, irmãos, quero tratar de um assunto para vocês que há um tempo atrás eu falei. Mas, para mim faz muito sentido, estou em ombros de irmãos conservadores que são sérios também. Então nós temos que verificar isso aqui. Então quem são esses espíritos em prisão? São exatamente os Nefilins, os anjos, os que possuíram as mulheres dos homens, né, as filhas dos homens, e produziram essa geração. Então, a proclamação, por isso que é uma proclamação, é dizer, o Messias veio, o Messias nasceu no meio dos homens, o Messias trouxe a vitória, o Messias esmagou a cabeça de Satanás, o Messias é o grande vencedor, ele tem as marcas da cruz, está sentado no mais alto, elevado do trono desse universo. Esse é o arauto, é o queruxem que foi proclamado. Então, em cada centímetro quadrado desse universo existe, se você olhar lá, tem uma gravação. Isto é meu, assinado Jesus. Ele dominou todas as coisas. E em todas as esferas, nós cantamos aqui, Jesus Cristo é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o ponto. Então, aqui está algo para que a gente pense juntos. Para mim faz muito sentido esse pensamento. E é interessante que o juízo foi manifestado através de um grande dilúvio. E a arca, então, tornou-se o quê? O local de segurança para aqueles que estivessem dentro dela. Então, 8 pessoas foram salvas. A arca, para nós, é uma figura de Cristo. Então, o dilúvio, assim como o batismo nas águas, é o quê? É uma figura de juízo. Quando uma pessoa desce às águas, é uma figura do juízo. Eu morri para esse mundo de trevas e renasci para um mundo de luz. Então, para que aquelas pessoas pudessem ser salvas do juízo, elas precisavam passar pelo juízo, mas de uma outra forma, dentro da arca. Então, aquelas 8 almas, incluindo Noé, passaram pelo juízo? Passaram pelo juízo. Mas foram salvos? Foram salvos por quê? Porque estavam na arca. Então, o juízo não veio sobre Jesus Cristo, e nós que estávamos nele, fomos poupados do juízo. O nosso pecado foi julgado em Cristo Jesus. Então, o batismo também nos apresenta essa realidade, nos apresenta essa figura maravilhosa. É interessante pensar, né, que todos verdadeiramente passaram pelo juízo.
Então, quando a gente olha para esse texto, eu tenho um conforto no coração de entender que esse é o caminho. Respeito de verdade, todo o meu coração, pensamentos contrários. Isso aqui não nos divide de forma alguma, mas é apenas um pensamento e volto a falar. Eu tenho uma borracha muito rápida na minha mão, se precisar. Então, eu sei que há outras interpretações, mas há muitos irmãos que vão por esse caminho, o qual faz muito sentido para nós. Muitos anos atrás, nós estudamos aqui o livro de Judas com vocês. E nós nos detivemos bastante nesse versículo 6, que eu me referi há pouco aqui. Então, em cada canto desse universo, no final do versículo 22, fala que, olha, depois de ter ido para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinado a anjos, potestades e poderes. Aqui está. Então, essa porção ajuda-nos a ver a perfeita vitória de Cristo, o anúncio da sua autoridade absoluta sobre todas essas coisas e, de fato, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ou seja, onde Jesus está assentado hoje? Ele está sentado na cabine de controle desse universo. Ele sentou na cabine de controle desse universo. Comanda tudo. Não há absolutamente nada que esteja fora do controle dele. Então nós não precisamos temer nada, porque ele está no comando de todas as coisas. Então Pedro, quando ele nos diz isto, é para que nós pensemos que a vitória de Cristo Jesus foi plenamente estabelecida, ela é absoluta. Então, se nós fizermos, dividimos em 4 porções, e aqui nós concluímos então tanto essas palavras para os meus irmãos meditarem, refletirem sobre esse assunto. Que verdadeiramente o Senhor continue falando ao nosso coração, irmãos. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Tu és um Deus tão bom. Senhor, o que nós queremos é a luz da Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor precisa trazer ainda de clareza, de esclarecimento, de revelação. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos receber toda a Tua verdade. Nós queremos entender todos os Teus desígnios. Senhor, nós queremos ter uma família conforme os Teus princípios, para que as esposas, de fato, sejam esposas segundo o Teu coração, para que os esposos sejam esposos segundo o Teu coração, que nós tenhamos uma vida de fraternidade entre nós, que exerçamos a misericórdia, que nós possamos, de fato, bendizer o Teu nome no meio da congregação. Senhor, ajuda-nos também, quando nós estivermos sendo provados, a termos reações como daquelas que nós aqui expusemos. Queremos manifestar, é só Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E com relação à compreensão maior desse arauto, dessa testificação, dessa proclamação, ajuda-nos, Senhor, a ter luz, mais luz sobre esse assunto. Guarda o Teu povo durante essa semana que se inicia hoje. Abençoa-os na riqueza da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, graça e paz.